Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, para você que tá ligadinho no canal. Muitas informações do Peixe. O Santos que já está em Fortaleza para a partida contra o Fortaleza amanhã, 19h30 no Castelão. O treinador Kleber Xavier praticamente definiu o time titular para esta partida. Você vai conhecer a provável escalação e também, claro, vamos dar mais detalhes sobre o Fortaleza, o nosso adversário, para esse jogo importantíssimo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre mais uma renovação polêmica no Santos. O meio-campista Balão teve o seu contrato renovado no dia de ontem e foi emprestado para o Botafogo da Paraíba de Alexandre Galo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? O Santos entra em campo amanhã, 19h30 no Castelão contra o Fortaleza. Jogo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o treinador Kleber Xavier não vai contar com o jogador Neymar, ele que acabou sendo expulso na partida contra o Botafogo, e também não terá o zagueiro Gil. O Gil que sentiu dores no quadril e acabou ficando fora da viagem para Fortaleza. O Santos chegou ontem no Ceará e já está concentrado e hoje realiza o último treinamento visando a partida contra o Fortaleza. Jogo fundamental para o Santos, hein? O Santos tem um jogo de 6 pontos, não pode nem pensar em perder esta partida. E claro, se vencer, complica a situação do Fortaleza e pode ficar nesta pausa, né, que teremos para o Mundial de Clubes, fora da zona de rebaixamento. Olha, vamos ao provável time do Santos. Antes, vamos às informações do Peixe. Tá aí, portanto, desfalques Gil e Neymar, pendurados Sherman, Schmidt, Pituca, Roleiser e Tiquinho. Lembrando que a próxima partida do Santos, depois do Fortaleza, é o Palmeiras na Vila Belmiro. O Santos não vence o Fortaleza como visitante desde 1984. É o time que menos finaliza ao gol no campeonato. É o terceiro pior ataque da competição. O Santos, provável para entrar em campo, tem Gabriel Brazão no gol, Aderlan pela direita, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. No meio-campo, Pituca é a novidade, Zé Rafael e Roleiser. Na frente, Álvaro Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Algumas mudanças aí, né? O Aderlan retoma a titularidade pelo lado direito, portanto, o treinador Kleber Xavier prefere colocar um lateral de ofício ao invés de improvisar o Escobar. E pela esquerda, o Escobar retoma a titularidade no lugar do Souza. No meio-campo, com a ausência do Tomás Rincon, né? Ele até deve se encontrar com a delegação lá em Fortaleza. Tomás Rincon fará parte dos relacionados. Ele que participou ontem da derrota da Venezuela para o Uruguai. A Venezuela perdeu ontem nas eliminatórias. Tomás Rincon vai para Fortaleza, mas não deve começar a partida como titular. Com isso, o Santos Futebol Clube terá no meio-campo Diego Pituca, Zé Rafael e Roleiser. Na frente, o Peixe terá Álvaro Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Esse é o Santos para a partida contra o Fortaleza. Olha, é uma boa escalação, na minha opinião, é claro, né? Existe aquela questão de gosto pessoal. Eu manteria o Escobar improvisado pela direita, eu iria de Schmidt no lugar do Diego Pituca, porque o Schmidt marca mais, no meu entendimento, mas eu acho válidas as tentativas do treinador Kleber Xavier. Vamos às informações do Fortaleza? Tá aí na tela para você o time comandado por Juan Pablo Vojvoda, que tem Moisés e Lucas Sacha como desfalques, pendurados Gustavo Mancha, Emanuel Martínez, Caleb e Lucero. Não perde há 4 jogos para o Santos, quarta pior defesa da competição. É o quarto time que menos finaliza. Provável Fortaleza tem o João Ricardo no gol, Tinga pela direita, Rusevic e o Mancha na zaga e o Mancuso pela esquerda. No meio-campo, Matheus Pereira, Martínez. Na frente, Marinho, Pochettino, Breno Lopes e Lucero. Esse é o Fortaleza para o jogo contra o Peixe. A arbitragem também já está definida para esta partida.
Quem apita o jogo, quem trila o apito é o árbitro Paulo César Zanovelli de Minas Gerais. Assistente 1, Felipe Alan Costa de Oliveira. Assistente 2, Celso Luiz da Silva. E o VAR, Rafael Trace de Santa Catarina. Portanto, tá aí, né? A arbitragem definida. Jogo complicado pro Santos, hein? Jogo complicado pro Santos. Por mais que o Fortaleza não viva um grande momento, a gente sabe que o Fortaleza fez um investimento alto no futebol, né? Tem jogadores de qualidade, como é o próprio caso do Marinho, que é um jogador que já passou pelo Santos Futebol Clube e, curiosamente, contra o Santos joga muito bem, né? O Marinho é um jogador que dá trabalho. Outros jogadores que são jogadores de qualidade, como é o caso do próprio Pochettino, né? Pochettino também tem muita qualidade. O Breno Lopes, que passou pelo Palmeiras, e o Lucero, que também é um jogador que está há algum tempo lá no Fortaleza. Então tá aí, portanto, o provável Fortaleza para a partida contra o Peixe. Meus amigos varandeiros, olha, dias atrás nós trouxemos a informação sobre a renovação do Andrei Quintino, né, que eu classifiquei como escandalosa. E ontem, no último dia da janela, nós tivemos mais uma renovação que chamou muito a atenção. A renovação do meio-campista Balão, né, o jogador que estava emprestado, voltou ao Santos Futebol Clube e foi devolvido e renovou o seu contrato até dezembro de 2026, renovou o seu contrato, aliás, a renovação do Balão é por mais um ano, até meio do ano de 2026, o Balão renovou o seu contrato no dia de ontem, jogador que também nunca atuou pela equipe profissional do Santos, teve bons momentos na base, é verdade, chegou a ser capitão, por 3 anos disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas nunca conseguiu, né, se firmar na equipe de cima. Sempre quando participou ali dos testes, dos treinamentos, não teve uma boa avaliação por muitos treinadores que passaram pelo Santos. E, curiosamente, perto do término do contrato dele, o Santos também renova o contrato do jogador. Vamos a algumas informações do Balão. Tem 22 anos, é um volante, tem 21 jogos, 2 gols marcados, 1 assistência, nenhum título. Jogou profissionalmente pelo Sampaio Corrêa e pelo Motoclube. Nunca atuou pelo profissional do Santos, contrato renovado até o final de 2026. Portanto, correção novamente, até dezembro de 2026, a renovação do Balão. Por que chama atenção, né? Mais um caso que é similar ao caso do Andrei Quintino. É claro que o caso do Andrei Quintino é um caso um pouco mais complicado, porque é um jogador que nem na base foi bem, né? Veja que o Balão tem gols no profissional, tem gols jogando no Sampaio Corrêa e tal. É um jogador que já tem uma rodagem em clubes com maior expressão, né? Mas, de qualquer forma, chama muito atenção essa renovação, porque não faz sentido você renovar um contrato de um jogador que estava perto de deixar o clube de graça, ou seja, você não teria mais responsabilidade sobre o atleta, não teria mais nenhum gasto com o jogador, e aí você renova e empresta o jogador para o Botafogo da Paraíba, que tem Alexandre Galo, que foi gerente de futebol do Santos, indicado pelo presidente Marcelo Teixeira, aí você empresta o Balão para o Botafogo da Paraíba. Qual é o sentido de tudo isso, né? Então, são coisas que realmente causam muita estranheza e, mais uma vez, assim como eu levantei o alerta sobre a renovação do Andrei Quintino, levanto o alerta sobre a renovação do Balão. Quantos casos igual a esse nós temos no Santos? Essa é a pergunta que não quer calar. É dinheiro sendo jogado para o ralo. Porque, veja, algo que tem que ser analisado é o seguinte: qual é o valor do salário do Balão no Santos? O Balão ganha 20 mil reais. O Botafogo da Paraíba está pagando os mesmos 20 mil reais ou o Santos está pagando a diferença? Entende? Essa é a pergunta que não quer calar e o Santos precisa, de alguma forma, trazer isso ao público, ao seu torcedor, ao sócio. Porque não se justifica. Há 6 meses atrás, tivemos uma matéria no Diário do Peixe que o Balão estava passando por um problema muito complicado, emocional, estava pensando em até parar, se aposentar o Balão. Essa matéria foi publicada pelo Diário do Peixe há 6, 8 meses atrás, né? Nesse período, ele não teve oportunidades no Santos, chegou a ser emprestado e agora o Santos renova o contrato do atleta. Então, são situações como essa que fazem com que o torcedor do Santos fique realmente preocupado quanto aos processos ou falta dos processos que hoje acontecem no Santos Futebol Clube. Na minha opinião, mais uma renovação equivocada por parte da diretoria do Santos, que o torcedor precisa cobrar explicações sobre isso e a gente cobra mais uma vez a atuação do nosso Conselho Deliberativo. Uma outra renovação que está muito próxima de acontecer é a renovação do meio-campista Ian.
esse sim, esse é um jogador que tem muita qualidade, foi bem na Copinha, quando atuou pelo Santos Futebol Clube, um atleta que já tem sido avaliado pelos treinadores do Santos, tanto o Caixinha, o próprio Carille e agora o treinador Kleber Xavier gostam desse jogador, tem sido relacionado, aí faz sentido. Você manter um jogador que no profissional, que já estourou a idade da base, mas que vai ser utilizado pelo profissional. Agora, um jogador que, teoricamente, a gente já percebeu que não rende, como é o caso do Balão, como é o caso do Andrei Quintino, que o Santos sabe que não vai ganhar dinheiro nenhum. Quando a gente percebe o tipo de movimento que é feito, é preciso chamar a atenção, ligar o sinal de alerta para que aqueles que estão ali para fiscalizar o clube façam o seu dever e busquem as informações sobre o porquê dessas movimentações. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau!